Nesse vídeo voltamos a acompanhar 9 jovens, agora 8, numa brincadeira de roleta russa. Se a ideia já não era ruim e triste o suficiente, se a ideia dos seus filhos se autodesviverem já não era uma ideia triste e macabra o suficiente, ao agora saber o que aconteceu naquele porão, através dos textos deixados pela Lê, eles entendem que a coisa foi muito pior do que eles imaginavam. Afinal, ela descobre que algumas pessoas ali não se desviveram por si mesmas e que muitas pessoas ali não estavam preparadas e talvez nem entendiam o que de fato estava acontecendo e mesmo assim tiveram um destino macabro. Estão preparados para o que está por vir? Quais outros segredos existem dentro daquele porão em City House? Olá, amantes de boas histórias, sejam bem-vindos, vocês estão bom? Esse vídeo é a continuação de 100 a 100 páginas do livro Os do Rafael Monte. Então, se você caiu aqui de paraquedas, saiba que esse é o segundo vídeo. Se você quiser se contextualizar e entender primeiro o que está acontecendo, volte 5 casas, procure aí o vídeo. Eu acho que eu vou deixar aqui no lugar do primeiro vídeo para vocês poderem acompanhar essa história desde o início. Um outro aviso importante aqui que vale sempre salientar: essa história contém, sabe, umas coisas meio sensíveis. Então, se você não é tolerante a conversa de tortura, suicídio, eu recomendaria que vocês procurem outros vídeos aqui no canal, que também tem temas de terror, coisas assim, ou tem um levinho que é o The Keys of Deception, e deixa esse vídeo aqui pra lá, porque ele pode ser um pouco problemático para algumas pessoas, tá? Quer dizer, ele é problemático, não tem como a gente ver isso e achar que maravilhoso, aqui tá tudo perfeito, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas pode tocar em áreas um pouco mais sensíveis para algumas pessoas, e eu não quero deixar ninguém aqui numa situação ruim assim de cabeça, tá bom? É pra gente se divertir, por mais que é estranho dizer diversão com esse tema. Eu espero que você tenha entendido o que eu quero dizer. Então, sem mais, vamos continuar aí a nossa segunda parte, as outras 100 páginas de suicidas. Então, vamos recapitular o que a gente viu no vídeo passado, pelo menos as últimas partes. Os adolescentes foram lá, foram pro porão da City House, que é uma casa de verão, né, da família do Zack, para fazer a roleta russa. Que eles tinham decidido que... Só que quando foi iniciar a roleta russa ali deles, eles começam a ter uma treta, principalmente o Otto. O Otto, ele tinha um segredo em comum com o Zack. Ambos tinham uma espécie de relacionamento. E o Zack era um personagem que desde o começo é apresentado pra gente como um grande garanhão. Pegador, mas de mulheres, que ele vai passando o rodo ali todo mundo. E aparentemente é um pegar de relacionamento mesmo, porque pelo que se entende ali, eles estavam ficando mesmo com certa regularidade, com certa frequência. E o Otto estava disposto a jogar essa informação na roda. Só que o Zack não queria que essa informação vazasse e ele tortura o Otto e ele dá o tiro nele. O Zack dá o tiro no Otto. O Otto era visível de que talvez ele tenha desistido dessa ideia do suicídio, do se desviver, mas ele não podia voltar mais atrás. Então o Zack, bem, vocês entenderam. E obviamente as mães ouvindo aquilo ficam chocadas, porque já era horroroso e triste o suficiente elas terem a consciência de que seus filhos escolheram se desviver. Mas ainda existe, sei lá, algum tipo de contentamento, com muitas aspas, de que pelo menos foi uma escolha deles. Tipo assim, eu peguei a arma, no caso deles, né? Eles pegaram a arma, colocaram na própria cabeça e tipo, escolha deles. Agora com o Otto, a gente entende que o Otto, a partir do momento que ele entrou naquele porão, já foi praticamente uma sentença de morte. Porque ele já não estava mais tão disposto assim, ele tinha as dúvidas dele, mas mesmo assim ele foi torturado e
desvivido. E sem contar que existiam outros adolescentes, eles não são adolescentes, tá, gente? Já são jovens, estão na faculdade, então são maiores de idade. Então havia outros jovens ali e ninguém interveio por ele, né? Quando existe alguma intervenção, na verdade é só o pessoal querendo saber da fofoquinha. Ah, que fofoca é essa aí que ela tá querendo contar e você não tá querendo deixar? Defender essa pessoa, ninguém se dispôs. Então começa um debate ali entre as mães, porque lembrando, as mães estão ouvindo essa história porque o Alê escreveu como se fosse um livro, que seria o último livro da vida dele, contando esse livro, escrevendo esse livro para poder contar os acontecimentos daquele porão. Então elas estão ouvindo, estão sabendo o que aconteceu por lá, e elas ficam chocadíssimas, né? Não tem como ser de outra forma. E a delegada, o tempo todo, ela sempre tenta trazer a racionalidade sempre de volta a essa conversa, porque não é que a delegada seja insensível, tipo, vocês estão tristes aí, que saco. Não é essa a questão. A questão é que ela quer entender de fato o que aconteceu naquele porão. Ela tá numa investigação policial. E as mães, obviamente, estão num lado totalmente emocional. Afinal de contas, olha o contexto de tudo isso. E até então, elas pensavam, tipo, meu filho se desviveu, por que a gente tem que investigar sobre isso? E aí eles começam a entrar que, tipo, não, realmente, o meu filho, no caso a mãe do Otto, tipo, não, meu filho, então, não se desviveu. Ele foi assassinado mesmo. E entra-se muito numa discussão entre as mães sobre a índole, dá pra se usar essa palavra? A índole do Zeke e do Alê, né? Porque o Zeke, ele fez o que ele fez, preciso falar de novo aqui o que ele fez, mas da parte do Alê, ele fisicamente não fez nada, e como todos os outros também, ele não interveio. Só que no livro fica muito claro que ele tava adorando o que tava rolando ali, o que o Zeke tava fazendo com o Otto, tava provando, achando, delícia, é isso mesmo, faz mais que eu tô feliz, entendeu? Então essas mães ficam muito fervorosas falando desses dois. E é uma coisa importante também dizer aqui, quando sempre tem essa reunião de mães, elas sempre tretam, tá? Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo! Elas brigam umas com as outras, porque querendo ou não, são, na própria história, são pessoas contra outras pessoas, filhos contra os filhos das outras, né? E as mães sempre intervêm, querendo defender o próprio filho e tal. Então, obviamente, quando ficaram falando que o Alê e o Zeke era piriri e pororó, a mãe do Alê ficou tipo assim, não é bem assim. Meu filho também não é esse terror aí que vocês estão falando também, não. E eles assim, você é doida? É sim, é doidinho seu filho também. E eu até entendo a mãe do Alê, não querendo passar um pano pro Alê, porque eu também acho ele um personagem detestável. No livro, eu não consegui ter nenhuma empatia por ele até agora, e pelo Zeke também não. Na verdade, eu tenho empatia por quase ninguém desse livro. Eu tô quase um Jason, eu tô torcendo pelo Jason, sabe? Você, é isso mesmo, Jason. Passa o facão aí todo mundo. Então aqui não tem o Jason, mas eu tô torcendo pra Taurus. Pra Taurus 608, eu tô torcendo pra Taurus. Passando um perplexo aqui pra mãe do Alê, na verdade, eu entendo como pode ser difícil pra uma mãe ou pra qualquer um, na verdade, que tem um relacionamento com alguém e foi sempre um relacionamento muito bom, divertido, saudável. E aí quando você descobre que essa pessoa é capaz de pensar essas coisas e até fazer coisas péssimas com outra pessoa, é muito difícil pra pessoa simplesmente transformar essa pessoa no vilão. A gente que, por exemplo, tiver uma notícia de jornal de um fulano que desviveu o outro, do fulano que espancou outro, que fez sexo surpresa com uma outra pessoa. Você nunca ouviu falar naquele ser, é lógico que você já vai pensar que a pessoa é um monstro, é um criminoso, as piores coisas aí tem que acontecer com essa pessoa aí. Mas pra quem conviveu, às vezes de repente uma vida inteira com a pessoa, vendo suas fragilidades, seus momentos bons, as suas caridades, é difícil simplesmente você entregar essa pessoa aos lobos sem você ficar assim, não, gente, mas peraí, não, tudo bem, ele matou 300 pessoas, mas ele é uma pessoa muito boa, sempre foi uma pessoa muito boa comigo, entende? Então, pra gente que é de fora, às vezes é muito mais fácil a gente condenar as pessoas
do que uma mãezinha que, querendo ou não, tá sofrendo luto pelo filho e ao mesmo tempo vendo ele ser condenado como um monstro que ela nunca viu. Eu nunca percebi. E também vou dividir com vocês agora algumas informações que eu não vou ficar entrando muito piriri, pororó, de contexto, mas são informações que eu acho legais dividir, porque eu não sei se no futuro elas serão relevantes. A delegada, ela comenta que, porque também recapitulando a gente aqui, o Ale tinha um diário, que foi tudo que aconteceu antes do porão. E ele tem o livro que relata o porão. Então a delegada tem essas duas informações, que também são informações que a gente vai acompanhando no livro. A delegada, ela percebe que existe registro nenhum do Ale, 0, 3 dias antes da noite do porão. E ela acha muito estranho que uma coisa tão importante assim, o Ale não tenha documentado. Porque como ele faz o diário de várias coisas que vão acontecendo na vida dele, até das mais bobinhas, né? E ele fez tudo isso, né, na questão do porão. Até então a gente entende porque ele quer escrever o último livro da vida dele, que vai ser o estouro, piriri, pororó. Não teria nenhuma informação de como foram esses 3 dias, como é que foi esse combinado entre eles de fazer o que eles combinaram de fazer. Sabe-se que quase todos eles se encontraram com o Zack nesses últimos 3 dias, menos a Valéria. A Valéria não se encontrou. Então é meio nebuloso. A delegada acha que alguém propositalmente quis apagar esses rastros desses 3 dias antes. Ela fica nessa suspeita e a gente fica assim, delegado, você tem razão. Quem será? Quem que vocês acham aí que poderia... Quer dizer, vocês acham que realmente foi apagado? Realmente o Ale teria escrito sobre esses 3 dias? E se sim, quem que foi? Quem que, vou esconder aqui? Deixa aí nos comentários aí quem que você acha que é. Outras coisas que a gente fica sabendo agora, indo pro diário, o pai do Zack, preocupado com a cabecinha que o Zack tem, porque parece que tinha alguém aí, uma história de alguém que saiu no jornal, que perdeu parte da fortuna pra mulher, não sei, casou, divorciou, levou metade. Assim, tá preocupado com um rolê assim. E ele pensou que talvez o filho dele também não teria uma maturidade, caso ele morrendo, o filho dele ia administrar certinho essas coisas, principalmente por causa de mulher. Que mulher ia conseguir dar uma volta nele. Então, o pai dele deixa, na verdade, até... Aí agora não me lembro, galera. Se porque uma idade ele já era. Mas, não sei, quando você casar... E quando você não casar, e eu ver que você tá casado direitinho, do jeito que eu quero que você case, eu vou deixar de herança pra você só a metade dos meus bens. E a outra metade, sei lá, vai ficar com os sócios dessa minha empresa que eu tenho aí, entendeu? E aí, quando eu ver que você, tá maneiro, não, você dá jeitinho na vida, da minha faculdade, casou, piriri, pororó, eu passo tudo pra você. Essa história aí rolou. Outra coisa que a gente descobre também nesse intermeio é que a mãe do Ale está com câncer. Na mesma época desse lance que eu acabei de contar pra vocês da herança do Zack, o Ale também descobre que a mãe dele está com câncer e ela já está em estágio terminal, né? Ela já tem prazo de validade. Não foi muito bom, legal do que eu falei, né? Mas ela tem... O médico falou que ela tem uma expectativa de vida de 6 meses. Ela falou assim, não tem tratamento, então eu vou viver minha vida aqui meus últimos meses com você, meu filho... E é isso. Agora vamos voltar para os acontecimentos dentro do porão. Após a morte do Otto, a Valéria, ela dá um surto, dá um mini surtinho. Ela achou esquisito, nossa, você torturou o maluco aí, tirou os cílios dele aí, e aí você apontou uma arma para ele, que era a vez dele da roleta russa, e a arma disparou. Isso me pareceu muita coincidência, muito conveniente, não é mesmo? Só que, Valéria, vai tomar no seu c... também, tá? Porque quando o bicho tava lá sendo torturado e acontecendo as paradas, você só quis saber da fofoca. Agora, o cara morreu, nossa, não, terrível. Não, realmente,
É terrível. Não tô dizendo que não, que belo, que maravilhoso. Não tô falando isso. Mas eu também não entendo muito a cabeça desses jovens aqui dessa história, entendeu? Deve ser porque eu não sou jovem, Marcos. Sou velha, eu não entendo mais. Adianta surtar agora? Você vê um crime acontecendo na sua frente. Não que a culpa é dela por ter acontecido. Mano, você também ficou dando risada. Só queria saber da fofoca enquanto o outro batia no cara. Aí o cara morreu agora assim, nossa, agora eu vou surtar por isso. Ah, na boa. Tanto que ela é safada, essa Valéria, que ela dá um surto. Não, você armou. Agora você vai contar essa fofoca aí mesmo. Conta essa fofoca aí. Então você tá tendo relacionamento com o Otto mesmo. Foi por isso que você matou ele? Então, entende? Tipo assim, parece que ela surtou porque ela quer saber a fofoca, no final das contas. Ai, que personagem esquisito. Aí o Zeke nega, diz que o Otto tá doidinho, tadinho, tá doidinho. E o Alê também, tipo assim, não, Valéria, você também, você acreditou? Não falou? Aí a Valéria, olha, eu acho que eu acredito mesmo que o Otto tava falando a verdade. E eu ainda acho que vocês dois têm alguma coisa também. Vocês faziam homenagem a Troar, vocês três, começa a provocar, que loucura. Aí o Zeke fica nervoso, aponta a arma pra ela, tipo assim, os caras estão me tirando. Você tá achando que eu sou piriri pororó? Aí ela falou assim, então atira então, meu irmão, atira aqui na minha testa. Você já atirou no Otto mesmo? Atira em mim também. Aí nisso, o Zeke fica assim, ela é louca, essa mina é maluca. Tô com uma arma na cara dela. E ela tá dizendo, pode tirar. E a Valéria, nisso aqui, a Valéria é bem valente, é bem corajosa, né? Que aí ela fala pra ele, assim, então quando a pessoa tá chorando, pedindo pela vida, você tem coragem, né? De dar um tiro. Mas pra pessoa que não tá falando pra você atirar, você se acovarda? Enfim, eles têm uma treta, essa briga entre eles. E no final, o Zeke acaba meio que admitindo. Ele acaba respondendo assim, pra deixar a Valéria calma. Tipo assim, não me faça admitir o que você já sabe, o que você já entendeu. Aí ela já ficou contente com essa resposta. Ou seja, ele meio que confirmou aí o lance com o Otto. E nisso eles continuam ali a roleta russa. E o próximo é o Alê. E nesse momento do Alê, que ele tá com a arma na mão, tomando a coragem pra seguir com os cortejos da roleta russa, ele começa a pensar no motivo que o levou ali. Quais são os motivos de ele participar de tal coisa? E ele deixa bem claro que ele realmente está fazendo aquilo pelo entretenimento. O entretenimento no sentido do livro. Fazer aquela escrita, de poder observar aqueles seres humanos se definhando nos seus últimos momentos e fazer o registro disso o máximo que ele puder. Afinal de contas, se agora o gatilho que ele fosse apertar fosse a vez dele, a história iria parar por ali, não é? Então ele coloca a arma na cabeça e atira. Voltamos então para as mães e a delegada. As mães começam a conversar / brigar. Como eu falei pra vocês, é isso que elas fazem, elas conversam, choram e brigam. É uma beleza. E começam a pegar essa teoria da Valéria de que, de repente, realmente o Alê possa ser homossexual, como o Zeke é, né? Então, tipo, elas meio que determinam que o Zeke é homossexual. De vez em quando eu falo bi, porque, enfim, mas vocês entenderam, né? E a mãe do Zeke tem uma reação engraçada e trágica ao mesmo tempo, que é tipo assim, não, meu filho não era gay, eu amaria ele de qualquer jeito, se ele fosse gay eu amaria meu filho, mas ele não era. Então ela falava de um jeito do tipo, quase como se fosse, eu entendi dessa forma pelo menos, de quase que fosse uma doença, uma vergonha, né? Não, se ele fosse gay, pra mim estaria tudo bem, eu aceitaria, mas ele não é. Ele não era, meu filho não era. E ela, como sempre, passando pano para as coisas terríveis que o filho dela tá fazendo. O delegado tenta organizar ali as ideias da galera, tipo, gente, se ele era gay, se não era, né? Não sei se isso é importante para esse momento.
Vamos focar aqui na parada? Porque lembrando, aconteceu algo naquele porão, elas deixam muito claro que o jeito que o porão foi encontrado tá meio bizarro. Ela não especifica como ainda, a gente não chegou lá pra entender o cenário, mas elas falam que o cenário é bem bizarro e que existe alguma coisa a mais aconteceu no intervalo onde o Zack morreu até as pessoas encontrarem aquele porão. A gente entende que o Zack pode não ter sido o último a ter morrido na roleta russa. O que faz todo sentido, né? Porque ele é nosso ponto de vista. Como um leitor, a gente fica numa expectativa que talvez o Alê seja nosso último ponto de vista. Aí o cachorro tá latindo, a gente vai ter que esperar ele fazer o favor de calar a boca. Voltamos então da conversa das mães pro diário do Alê e algumas informações também rapidinhas aqui, só para que podem ser importantes no futuro. Nessa parte do diário do Alê é o enterro dos pais do Zack. Lembra que eles tinham falecido no acidente de carro? Tem um enterro, o Zack tá péssimo. Obviamente, ele tá arrasado. Ele tá ali no enterro e ele não tá aguentando ficar muito ali. E foi um enterro, assim, cheio de gente, porque os pais dele eram muito famosos, né? Eram ricos e tal. Então tinha imprensa, um monte de gente. O Zack falou assim, ai, mano, não tô bem aqui, não. E aí começou a meter o pé. E aí o Alê, ele vai atrás, né? Tipo assim, não quer deixar o amigo dele sozinho. Aí nisso que ele vai atrás e ele vai, em algum momento ali do caminho, ele vai e consola o Zack. Acontece ali, o texto deixa a gente entender que aconteceu um lance, sei lá, um pouco mais profundo entre eles, sabe? Um olho no olho, uma pegadinha aqui no ombro. Aí você fica assim, será? Será que as mães estavam achando aquelas coisas lá, Valéria? Elas não estavam tão erradas assim? Nesse enterro já apareceu uma tia interesseira e irmã da mãe do Zack, que tipo assim, ai, tadinho, meu sobrinho, né? Eu vim aqui pra cuidar dele, tadinho, tão novinho, né? Com tanto dinheiro, ele vai precisar de alguém pra administrar as coisas dele. Gente, o garoto já é maior de idade, né? Tipo, claro que ele precisa de ajuda, mas... enfim. E uma outra coisa também que acontece é que aparece o delegado responsável pela investigação do acidente dos pais do Zack, que ele queria trocar uma ideia com o Zack. O que também a gente fica pensando assim, ué, será que esse acidente não foi só um acidente? E aí, o que será? Ou não? O que vocês acham? Também deixem nos comentários se acham que o acidente foi um acidente. Se a gente vai ter reviravolta sobre essa questão aí também. Retornamos então para o porão e Alê está vivo. Ai, não! Da sua vez, não existia bala na câmara. Depois do Alê, foi a vez da Valéria. E dava para se ver que ela estava bem receosa sobre fazer aquilo. Ela não estava, talvez não totalmente segura dessa decisão de fazer isso consigo mesma. Mas mesmo assim, ela pega a arma, faz a frase de efeito dela lá e atira. E ele passa a arma para o próximo, que é o Noel. O Noel, ele não tá bem, ele tá visivelmente transtornado, mas aí lembrando que o bicho bebeu e cheirou aí o tempo todo, então é normal que ele não esteja nas melhores condições. E quando o pessoal tá indo fazer o que eles têm que fazer, eles combinaram de falar uma frase de efeito, assim, de despedida, vamos colocar dessa forma. E o do Noel foi se declarar pra Ritinha. Lembra que o Noel é apaixonado pela Ritinha? Então ele fala, tipo assim, Ritinha, eu te amo, eu tô fazendo isso daqui por você, porque eu não tô entendendo por que você tá querendo fazer isso, mas eu vim fazer isso aqui junto com você, pra quem sabe no pós-vida a gente possa ficar junto. E a Ritinha fez uma cara do tipo, ai meu Deus do céu, não acredito que nos meus últimos momentos de vida eu vou ter que ficar ouvindo esse cara falando essas paradas. E ele foi e atirou. Apenas um clique seco, nenhuma bala na agulha. Então chegou a vez da Ritinha.
ela pegou a arma e ela não tinha um discurso, algo pra dizer. Muito pelo contrário. Ela deixou claro que ela não queria falar, não queria dar satisfações sobre os motivos dela que a levaram até aquele momento no porão. E a Ritinha, ela é uma das, assim, poucas personagens com muita convicção na presença dela naquela roleta russa. Então ela pegou a arma, levou até a cabeça, mas no momento que ela ia disparar, alguém interrompeu. Aí pediu que ela seguisse de colocar aquele dedo no gatilho. E era o Noel. Ele entrou em total surto. Não queria que a Ritinha tirasse a própria vida. Não entendia, como eu tinha comentado um pouquinho mais cedo, do porquê ela queria isso, e simplesmente ele queria interromper a roleta russa, ele queria ir embora, já tava bom pra ele tudo que tinha vivido ali. Ele corre em direção à porta e ela estava trancada. E ele ficou desesperado, procurando a chave, exigia a chave, ficava apontando a arma pras pessoas, pra todo mundo que tentava se aproximar pra poder pegar a arma dele. Só que o Alê sabia que a chave já não estava mais dentro do porão. Quando eles entraram e se trancaram pra dentro, alguém, eu acho que foi o Zeke ou foi o Lucas, jogaram a chave por debaixo da porta. Eles nunca conseguiriam sair dali através da chave, só por, derrubando a porta, por exemplo. Então o Noel ficou apontando a arma para as pessoas, para todo mundo que queria se aproximar, e o Zeke chega com o seguinte argumento: você, meu irmão, você está apontando uma arma para pessoas que entraram no porão para cometer desvivimento. Isso não é uma ameaça. Você matar não é uma grande ameaça. E aí foi que ele baixou a guarda, conseguiram tirar a arma dele, e ele volta a se declarar pra Ritinha, diz que a ama, que eles podiam ter uma vida juntos. Ele tenta agarrar a Ritinha, tenta dar um beijo nela, mas os meninos, o pessoal consegue separar ali os dois. E a Ritinha, ela tá transtornada, putaça, com essa intromissão, o Noel querendo interferir nessa escolha. E o Alê, ele até, na descrição dele, ele diz que até entende, que o desespero do Noel, porque afinal de contas só faltavam 4 pessoas para passar na roleta, Então era 25% de chance daquele tiro ser o tiro carregado na Ritinha. Então ela vai, pega a arma, como seguindo o ritual de todos, de levar a arma até a cabeça. Ela dispara, mas também nada acontece, só um clique seco. Não era a vez da Ritinha. Então sobra pra gente agora o Lucas, o Danilo e a Maria João. E agora exatamente o Lucas que vai. O Lucas também, a gente já sabe que ele já tentou se desviver algumas vezes, nunca conseguiu chegar, concluir. Ele chegava a ser interrompido e já foi encontrado no momento tentando fazer um mal pra ele. A gente vai falar isso também mais no futuro, nos próximos vídeos. Pega a arma, também dispara e nada acontece, clique seco. O que sobra pra gente agora? O Danilo e a Maria João. Quando chega nesses dois, o Alê já começa a ficar um tanto aflito. Ele gosta muito daqueles dois. Ele gosta da Maria João, como a gente já viu no vídeo passado, e também do Danilo. Então ele fica pensando assim, qualquer um dos dois que morrer, eu não vou ficar feliz. A gente sabe de algumas pessoas que pra ele, foda-se se morresse, mas esses dois ele sentiria muito. E quem é que pega a arma é a irmã do Lucas, a Maria João. E aí dá pra ver nela que existe essa apreensão, mas ela vai até o fim. Ela pega a arma, coloca na têmpora da sua cabeça, imita exatamente os passos do irmão. Ela coloca o dedo no gatilho e puxa. Mas também nada acontece. Uma verdade fica muito clara para eles, porque a roleta russa existe a surpresa. Quando alguém dispara contra a própria cabeça, a pessoa não sabe. Aquela puxada vai ser a puxada final, que vai ser a puxada que vai... é o fim daquela pessoa. Só que agora só sobrou uma câmara e só uma pessoa, que é o Danilo. E quando o Alê
se depara com essa realidade, ele não aceita isso muito bem. Parece que a certeza que aquela pessoa iria morrer e aquela pessoa que ele gosta trouxe algum tipo de pesar na mente dele. Então ele propõe, não, galera, peraí, isso não tá certo. Vamos rodar de novo. Pegar a arma, vamos rodar e recomeçar, porque não tá certo isso. E nisso o Danilo oferece a arma pra ele e ele pega. Ou ele pega do chão, porque a Maria soltou assim, ele pega e tal. O Ale vai vendo aquilo e falou assim, Danilo, por favor, larga isso aí, não faz o que você tá querendo fazer. Vamos recomeçar, isso é loucura. Tipo assim, a gente sabe o que vai acontecer se ele fizer isso. Mas ao mesmo tempo, toda aquela roda de pessoas ali não se juntaram a esse coro junto com a Ale. Tá todo mundo em concordância com o que estava acontecendo. E o Danilo, ele tava chateado com o Ale. Eu não sei se eu falei isso no outro vídeo, porque são tantos detalhes, algumas coisas a gente vai deixando pra trás pro vídeo não ficar maior do que os vídeos já ficam. O Danilo tentou, né, usar a cocaína. O Ale impediu. Você, não, que vai usar o quê? Você é doido? Você não vai usar essa merda, não. E o Danilo ficou chateado, mas ele ficou muito chateado mesmo. Depois nos próximos vídeos a gente vai entender um pouquinho melhor, mas acho que você já consegue imaginar por que ele ficou tão chateado assim. Então ele tava com birra do Ali. Então o fato do Ali falando assim, pô, Danilo, não faz isso, me dá isso aqui, me dá a arma, me devolve. Ele começou a ficar de picuinha, tipo assim, não vou te devolver. Então ele vai, pega a arma, procura o Zeke, né, que na ausência do Ali, ele era a única pessoa que ele de fato confiava ali naquele porão. E pergunta, eu devo fazer isso? E o Zeke acena com a cabeça de modo positivo. O Danilo puxa o gatilho. Enfim, de mais 100 páginas de Os Suicidas. Eu não vou me estender muito aqui nesse final, porque algumas reflexões dessa parte vai ficar pro terceiro vídeo, pra gente poder explorar, porque essa parte aqui entra-se algumas reflexões interessantes, mas eu acho que eu atrapalho o próximo vídeo se eu ficar me estendendo. Por isso eu acho que nesse vídeo eu não vou comentar nada. Deixar vocês fazer os seus comentários aqui e até o próximo episódio, então, de Suicidas. Essa série vai ser 4 vídeos, tá, galera? Então, a gente tá na metade do caminho, tá na metade do livro, tá bom? Então, beijos, até a próxima.